Oi, gente, tudo bem? Então, já tem algum tempo, né, que eu não trago mais nenhuma reflexão aqui. E assim, eu sou uma pessoa que penso muito, sou muito reflexiva. E por esses dias, eu estava pensando muito sobre a bondade de Deus, sabe? Pensando tanto que Deus é bom. E falando sobre mim, por que que eu cheguei nessa conclusão, né, que Deus é bom? Assim, a gente sempre fala, né, que Deus é muito bom, mas a gente tem dificuldade para parar e analisar de verdade, sabe? O quanto Deus é bom, por que que a gente está falando que Deus é bom? A gente ouve as pessoas falando Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e a gente muitas das vezes fala que Deus é bom, mas a gente não traz verdade, significado para isso. E vamos lá, falando sobre mim. Eu tenho 23 anos, né? E desde 2022, na verdade, eu tenho alguns traços de depressão e de ansiedade desde a minha adolescência, desde a minha infância. Quando o meu pai e minha mãe se separaram, eu passei por um período assim muito complicado, muito complexo, porque a criança ela tem dificuldade de lidar com o rompimento de ciclos. E na minha cabeça, o rompimento do ciclo, né, do casamento, no caso da minha mãe e do meu pai, me desencadeou muitas rupturas, como que eu posso falar? Me causou muita dor, sabe? E eu criança, eu não sabia lidar com a minha frustração, com a minha dor. E desde então, eu desenvolvi alguns traços depressivos e alguns problemas psicológicos. E durante essa época, né, que foi uma época assim que eu me tornei vulnerável psicologicamente, eu conheci a Cristo, conheci Jesus. E assim, foi incrível, porque assim, eu cresci na igreja, sempre fui praticante, né? Até então eu era católica, sempre fui praticante da minha fé, participava de todos os eventos que eram promovidos, só que eu nunca tinha conhecido Jesus de verdade. Eu ouvia falar, sempre repeti que Deus era bom, mas eu nunca tinha desfrutado da bondade de Deus sobre a minha vida. E aí eu tive um encontro com Jesus. E aí, desde então, eu não fui mais a mesma pessoa. Deus, ele de imediato, ele não me livrou do meu fardo, ele não me livrou do meu sofrimento. Até hoje eu carrego ainda alguns desses pesos, né? Tenho que lidar ainda com alguma desses problemas. Mas hoje em dia eu consigo ser leve e feliz porque eu sei em quem depositar a minha fé e a minha esperança. E aí, e por que eu tava, né? Cheguei a essa conclusão de que Deus é bom. Desde essa época que eu conheci a Cristo, eu comecei a viver algo novo, experimentar coisas novas. Eu pude desfrutar de coisas assim extraordinárias que antes eu não tive o privilégio de desfrutar. E aí, eu tava vindo, né, com essa dor, com esse sofrimento, e assim, entrei na adolescência, continuei carregando muita coisa, mas aí, né, apareceram novos problemas, novos desafios, né, que me fizeram dar uma balançada. Meu psicológico de novo foi abalado, e durante todo esse tempo, a única coisa que me fez continuar e perseverar foi a certeza do meu amor por Jesus e saber que ele me amava, sabe? E aí, em 2022, eu tive uma das piores crises da minha vida. Eu nunca fui uma pessoa de expor, de falar sobre as minhas dores, de falar sobre as minhas fraquezas. Eu cresci e aprendi que me mostrar vulnerável para o outro, eu não podia. Eu aprendi, isso foi da minha criação, que eu tinha que ser forte e que eu não podia demonstrar dor ou fraqueza. Então eu cresci uma pessoa muito fechada. Eu sempre fui muito alegre, sempre transpareci felicidade e alegria, mas dor e fraqueza eu não podia. Eu aprendi assim.
eu fui ensinada assim, que eu não podia ser fraca. E demonstrar os meus sentimentos, demonstrar as minhas dores sempre foi um problema, porque a partir do momento que eu coloco para fora o que eu estou carregando aqui dentro, eu estou sendo fraca, eu estou sendo vulnerável. Eu não fui criada, eu não nasci para ser fraca, eu nasci para ser forte. E em 2022 foi o ápice, porque eu simplesmente explodi. Tudo que eu estava carregando de dor e de fraqueza dentro de mim veio à tona e eu não soube, eu não consegui gerenciar, não consegui lidar com tudo aquilo. E aí foi o momento que eu tive as minhas piores crises de depressão, que eu parei no hospital, que assim, eu vi que a minha vida tinha deslanchado. E a culpa era de Deus? Não. Em momento nenhum eu atribuí a culpa a Deus. Pelo contrário, eu sabia que para que eu pudesse vencer aquilo, eu precisava me aproximar mais dele. Mas a depressão, muitas das vezes, ela afasta a gente de Deus. A depressão, ela faz a gente se sentir indigno do amor de Deus. Ela faz a gente enxergar que a gente não merece, que a gente desfruta de algo que nós não merecemos. E aí é bem difícil, porque Jesus Cristo, ele pagou um preço, ele morreu por nós, foi de graça, graça imerecida. Nós não merecemos, mas ele pagou o preço. Mas a gente que é ser humano, do ser humano, a gente sempre quer, se tornar merecedor. A gente quer ser merecedor do amor de Deus. A gente quer fazer coisas para Deus porque a gente quer ser merecedor daquele amor que é imerecido, que é de graça. E aí, eu me aproximei mais de Deus, mas ao mesmo tempo eu não conseguia ter aquela conexão, porque eu não estava com o meu psicológico bom, não estava preparada para desfrutar do amor de Deus, e eu achava que para me desfrutar do amor de Deus eu precisava dar algo em troca. Não existe isso, tá, pessoal? Não existe. E foi, assim, um dos momentos mais sombrios que eu passei na minha vida. Porque foi um momento que eu me afastei totalmente dos meus valores, dos meus princípios. E eu me corrompi. Porque eu não conseguia ser quem eu era, eu não conseguia viver as coisas que eu acreditava. E eu me afastei totalmente dos meus princípios e dos meus valores. E aí, eu fui remando, lutando pela graça de Deus, totalmente. Mesmo quando a gente está nos piores momentos, Deus ainda ele tem misericórdia. E aí, foi uma luta para eu não desistir, não desanimar. Mas, até hoje, eu passo por problemas psicológicos. E por que eu cheguei nesse ponto de falar o quanto Deus é bom? Nos últimos dias, eu tenho desfrutado de forma sobrenatural, a todo momento, da bondade de Deus. Todos os momentos que eu tenho a oportunidade de estar, no momento de culto, de adoração a Deus, eu sempre ouço uma palavra do Senhor falando: filha, eu estou te curando, eu estou te libertando. E para a graça de Deus, eu faço uso de medicação, mas para a graça de Deus, já tem alguns meses, acho que já tem 1 ou 2 meses aí que eu estou vivendo a minha vida sem uma muleta, que é assim a minha medicação. E foi através de uma palavra lançada sobre a minha vida, porque eu sei que foi para mim que Deus falou. Ele falou num encontro de mulheres que eu estava, que ele estava curando uma pessoa de depressão, que aquela pessoa não ia precisar mais tomar remédio para dormir, ela não ia precisar tomar remédio para acordar, ela não ia precisar viver sobre efeitos de medicação. E para a graça de Deus eu recebi aquela palavra e hoje eu tenho a convicção que eu fui curada. E assim, Deus é muito bom. Deus é muito bom. E eu, parei para pensar que já tem algum tempo que eu tô sem tomar a medicação e eu estou bem, sabe? Estou 100%? Não. Mas é o processo de Deus. Deus, ele vai curando aos poucos e aos poucos Deus vai mostrando que ele é conosco, que ele ainda está, no barco. Mesmo que a gente se afasta, Deus, ele continua sendo bom. E mesmo a gente não merecendo, Deus, ele continua sendo bom. Como é bom ser amada por uma pessoa da forma que Deus, ele nos ama.